Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Unidade 4 é quase o fim da escada, estamos quase lá em cima e já temos tanta coisa anotada no nosso caderno. Nessa unidade, nós vamos complementar a questão das citações e referências, falando um pouco das questões éticas que envolvem esse processo. O que pede uma escrita própria. Para isso, nós vamos ver como que formulamos essa escrita, como que fazemos adequadamente escolhendo problemas de pesquisas relevantes, a classificação das pesquisas, como por exemplo a quantitativa e uma pesquisa qualitativa. Então, vamos começar lá. Um bom trabalho científico é aquele que o autor conseguiu copiar bem, articular as ideias do outro e fazê-las suas também, né? O plágio é crime. Que é plágio? Você retirar a ideia de alguém sem conferir-lhe os créditos, fazer a citação sem colocar lá o autor, o ano, a página e fazer com que elas sejam verdades, com que outras pessoas possam provar, isso é crime. E quando a gente fala em crime, ó, violar direito autoral, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Claro, tem questões éticas e jurídicas que estão envolvidas ali dentro desse processo. Então é um crime previsto em artigos. E esse crime, ele é pautado pelo quê? Então, é todas as criações, não é só criação escrita. Criações de espírito, expressas por qualquer meio e fixadas em qualquer suporte. Não precisa ser só o impresso que circule lá. Pode ser internet também, né? Está considerando-se aí, todos os direitos morais e patrimoniais pertencem ao autor. Usar a propriedade intelectual de outro é crime de plágio, passível de sanções cíveis aplicáveis e não passíveis de exclusão. Não tem como eliminar essa multa depois, tá? Esse plágio ele pode se dar de forma integral, parcial e conceitual. O que é integral? Integral é você copiar descaradamente. Copiei mesmo, copiei cada palavra tal como apareceu e não citei de onde. Aí dá para perceber mais fácil. Ele pode ser parcial, sabe quando? Quando você pega, já vou fazer diferente. Eu pego um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse e você faz um mosaico de colas. Também é plágio. Ou conceitual, desde que você não mencione as suas origens. Mencionou, gente, tirou da reta. O conceitual, mesmo escrevendo em outras palavras, a ideia permanece. Gente, você poderia falar assim para mim, professora, mas então eu não posso escrever nada que seja meu? Não. Nem quando eu for doutor, também não. Tudo que você já citou, alguém já pensou. Então cite e melhore, aprimore aquilo e faça daquilo seu. Mas sempre, gente, trabalho científico é um trabalho de busca, é um trabalho de citação, é um trabalho de pegar de outro e referenciar. Então, dê lá, quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V? Sim, misture as partes, mas dê uma nova roupagem, mas faça isso através do recurso das citações. Senão, podemos estar violando aí isso que diz respeito à integridade física e envolve um monte de... e é crime. Envolve um monte de critérios e é crime. Então, façamos da maneira correta, como aprendemos até aqui. Como que você vai fazer, então? Primeiro passo de uma pesquisa. O que você tem que fazer? Escolher o tema. E qual que é o seu tema? Mas eu gosto sempre de que antes do tema, dizer que antes do tema vem o assunto. E às vezes as pessoas fazem confusão. Por isso eu associo a ideia de um funil. Assunto seria aquele mais abrangente. Eu vou fazer um trabalho sobre violência. Não dá para você restringir só isso. Violência é amplo demais. Violência seria o assunto. Mas daí quando você afunila esse assunto, é violência nas mulheres. Tá, tem um tema. Mas também, violência nas mulheres não é um trabalho científico. O que você tem que fazer? Aí você afunila mais um pouquinho e vai sobrar o seu problema de pesquisa. Então seria assim, ó. Esse tema que você afunilou, escolheu, delimitou do assunto, ele vai partir da tua área de atuação ou de um interesse que você tenha. E ele deve ser o quê? Viável. O que é uma coisa viável? Que permite investigações, que tem como ser feita. Importante, ele deve afetar determinada área da sociedade. Se não for relevante para ninguém, para que vai ter isso? Original, lembrando que o original não é algo totalmente inédito, mas a relevância, o enfoque que você vai dar naquilo é que faz com que ele seja diferente. Tá? Ele vai causar aí um impacto no cenário científico profissional, não é uma cópia de outro. Eu gosto da ideia do
closet. É chique, né? Closet. Mas sabe o que é? Você sabe que aquelas roupas estão lá, mas você faz uma combinação diferente. Você pega esse aqui com esse aqui. Pronto, você ficou novo. É uma abordagem, é original, é uma peça nova. Tá? Então, tem sempre muito assunto, tem uma coisa, mas você restringe, dá essa roupagem nova e faz com que o trabalho fique seu e seja, portanto, original. Restringir ao máximo, isso é uma ideia boa, o máximo que der. Por quê? Senão você pode correr o risco de não dar conta de falar de tudo. Então, evitar temas que falem muita coisa ao mesmo tempo, ou evitar questões que entrem no ponto de juízo de valor de algo que seja certo ou que seja errado, né? Que dê, não, isso é ponto de vista, daí não é científico. Como surgem então os problemas? Eles surgem às vezes de algo não tão conhecido, que você vai explorar, surgem também para determinar as ações em que algo ocorre, ou para perceber que fatores influenciam nisso ou naquilo, ou para demonstrar que dentre uma generalização existem variáveis a ser consideradas, e aí a sua pesquisa pode mostrar. Está envolvido tudo isso num cenário que tem a ver com os valores sociais do pesquisador e também com o incentivo que ele vai receber de determinada área para falar sobre aquele tema. Eles podem ser de ordem prática. O que é um problema de ordem prática? Um exemplo é um candidato querendo saber o perfil dos seus eleitores. E daí ele vai querer saber isso, fazer um problema de pesquisa para ver que lado ele vai puxar mais na sua campanha. Um problema ele pode surgir também para avaliar uma ação. O que é isso? Eu quero perceber os efeitos de um programa governamental para recuperar alcoólatras. É um outro problema para avaliar o que foi feito. Um problema pode ser prático para prever acontecimentos. Eu quero construir uma via elevada, mas aí vai ter uma deteriorização da área urbana. Isso pode acarretar isso. Ou interesses práticos próximos aos intelectuais. Um problema pode nascer como um treino. Você vai treinar, fazer aquela pesquisa para elaborar um projeto, um problema de pesquisa mesmo. Problemas já surgiram em pesquisas para abordar o novo. O que é isso? Por exemplo, Freud com o inconsciente. Era algo que era novo para a época, então foi explorado por ele, uma problemática toda nova. Problemas para especificar condições. O que é isso? Por exemplo, em que medidas fatores econômicos agem como motivadores no trabalho? Um fator econômico, uma motivação. Eu quero especificar essa condição. Também entra como uma possibilidade de pesquisa. Problemas para verificar variações na generalização. O que é isso? Fatores culturais intensificam ou enfraquecem as outras condições? Aí você faz um problema, cria um problema para verificar esse detalhe e não generalizar. Problemas para testar uma teoria específica, ou problemas para... Gente, vocês estão vendo aqui que nessa tabela dá para surgir problemas de tudo. Então, achar um problema de pesquisa, você tem que pensar assim, o que eu vou investigar? Se tiver essa resposta, investigação é um problema de pesquisa. Quais as características? Tem como ser investigado, tá? Vamos pegar um exemplo para ficar mais prático? Então, assim, vamos pegar um assunto mais abrangente, o funil, a parte grandona do funil, mulher na sociedade. Tema, barreiras sociais e mulher no mercado de trabalho. Não quero a mulher como mulher no mercado de trabalho e as barreiras, é um tema. E qual é o problema de pesquisa? Se eu não delimitar que barreiras sociais dificultam a participação da mulher no mercado de trabalho, tem como eu investigar isso? Tem teorias que falam do papel da mulher, né? Tá, delimita-se mais. Quando que você delimita isso melhor ainda? Quando você coloca assim, com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender funções gerenciais no setor bancário? E a pessoa investigou isso aonde? No estado de Minas Gerais, na segunda década do século. Então, vamos imaginar que outra pessoa queira falar disso e analisa isso em outro setor. Pronto, é um trabalho diferente. Analise isso em outra cidade, em outro estado. O recorte foi diferente, o trabalho vai ficar diferente. As citações utilizadas vão ser outras, então vai ser um trabalho novo. Que fatores, olha um exemplo que foi feito aqui num projeto, nós fizemos isso num projeto de pesquisa. Que fatores contribuem para o consumo de cerveja entre estudantes universitários? Esse foi um exemplo, esse é um exemplo. Hipóteses.
Aí você faz o quê? Quais são as hipóteses levantadas aqui? São que estudantes universitários consomem cerveja. E aí eu vou avaliar em que condição. Possíveis respostas. Estudantes ansiosos consomem mais cervejas. Isso é uma hipótese, eu vou ter que provar ou não. Será que a ansiedade é um fator? Não sei. Vou pegar teorias e vamos ver isso no meu trabalho. Homens são mais propensos ao consumo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí o trabalho vai provar isso. Alunos do período noturno consomem mais. Será? Ou os de manhã já bebe, já vem? Não sei. Teria que se fazer pesquisa para se provar isso. Proximidade de bares estimula. Então essas são variáveis que você vai constatar ou não, provar ou não. Isso é hipótese, variável. Na visão prática seria isso. O que acontece com determinado fenômeno? Quando você faz essa... o que você pode entender que é variável? Variável é tudo que tem o quê? Variação. Então, por exemplo, sexo, feminino, masculino, pode ser uma variável. Classe social, alta, baixa, média, varia. Idade, também. Temperatura, renda familiar, são variáveis que podem ser testadas com as hipóteses e com os problemas científicos. Feito isso, sei o que é variável, sei o que é hipótese, classificação das pesquisas. Gente, aí tem muita coisa, porque dependendo do autor, ele segue uma nomenclatura e tem várias classificações de pesquisa. Se você vai falar nas grandes áreas, tem lá o CNPq mesmo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele elenca 8 áreas. Ah, meu trabalho vai ser na área das ciências exatas e da terra. Ah, ciências agrárias, da biológicas, tá. Aí você pega Gil, e Gil ele vai classificar segundo os objetivos gerais em 3 grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. E elas são até legais para a gente entender assim. O que seria uma pesquisa exploratória? Qual é o objetivo dela? Tornar algo conhecido. Fazer com que as pessoas olhem para algum determinado objeto como algo familiar, considerando seus fatores, aprimorando as ideias. Que exemplo pode ser de uma pesquisa exploratória, de caráter exploratório? Uma pesquisa bibliográfica, que você vai pegar as teorias que existem para mostrar ao seu leitor, explorar esse conteúdo. Tá? Pode ser entrevista, pode ser questionário, e você vai explorar. Depois, uma pesquisa descritiva. Ah, professora, descritiva descreve. Sim, mas aí o que ela quer fazer? Ela quer demonstrar uma característica de um fenômeno, de uma população, por exemplo, os níveis e as condições. Ela quer, numa pesquisa descritiva, levantar essas variáveis que nós mostramos, descrever o perfil de alguém, ou de um grupo, e aí vai, de uma situação. Levanta opiniões, às vezes vai fazer lá dentro de uma pesquisa descritiva uma abordagem qualitativa, colocar opiniões ali a respeito. E uma pesquisa explicativa, que seria ali uma indicação de fatores que contribuem para a ocorrência de certos fatos, motivos reais, métodos experimentais. Na explicativa, o autor já teria que colocar algum experimento, algo que comprovasse, por isso que ela chama, que explicasse a ocorrência do fenômeno. Então, seria assim, não é que a exploratória é uma pesquisa mais fácil ou mais não tão reconhecida, mas seria como se fosse níveis. Exploratória, ela te mostra, a descritiva, ela levanta esses fatos, as opiniões, e as explicativas experimenta, mostra os resultados disso tudo. O Severino classifica daí segundo as abordagens. Esse também é interessante. Por que eu preciso saber o nome da pesquisa que eu vou fazer? Porque tem uma parte que chama metodologia que vai ter que estar explicadinho tudo isso. Qual é o processo, como você vai realizar. Então, se é uma pesquisa quantitativa, ela está interessada em quantificar dados, números. Tantos por cento da população fizeram isso. E você vai colocar. E a qualitativa, ela estimula as respostas, a subjetividade está mais marcada do que não só números. E aí, gente, as nomenclaturas, só pelo título nós já conseguimos saber mais ou menos do que se trata. Uma pesquisa bibliográfica, lembra que biblio é de livros? Então, uma pesquisa bibliográfica, ela levanta teorias sobre o assunto, não é? Pesquisa documental seria não só em livros, não só em obras, mas, por exemplo, você vai investigar laudos médicos, você vai investigar coisas que são consideradas documentos.
Pesquisa experimental, tem lá a parte prática. Pesquisa etnográfica, é um mergulho no social, investigar as características da sociedade. Uma pesquisa participante, se eu fizer uma pesquisa participante, eu mesma sou meu objeto. Eu participo, eu estou investigando o grupo de professores da faculdade tal, e eu sou uma professora. Então, uma pesquisa participante. Uma pesquisa de conteúdo, não analisa, eu posso analisar, por exemplo, conteúdo bilhetes ou cartas, é um conteúdo diferente. Uma pesquisa de campo, eu vou até o local e colho lá, sem mudar o ambiente, colho informações daquele ambiente, né? Eu vou a campo. Um estudo de caso, algo específico, pode ser uma pessoa, pode ser um caso, pode ser um grupo, você analisa e aí nós vamos ampliar essas discussões. Gente, tem vários modelos. E quando você for escrever isso, tem como pesquisar. Olhe lá que tipo que é de pesquisa e coloque. Essa pesquisa se justifica porque ela permite fazer isso. Utilize esses autores, essas nomenclaturas e vê o que cada uma delas foca melhor com o seu e cruza-se melhor com o seu objetivo. Pode ser feito documentação direta, entrevistas, questionário. A entrevista ela é marcada pela presença do entrevistador, colhendo dados. O questionário você pode deixar lá, a pessoa responde, depois nós analisamos. E periódicos. Não tem exclusividade, você não precisa fazer uma pesquisa e não fazer outra. São vários modelos ou várias fases. Uma pesquisa pode ser bibliográfica com uma abordagem em outra forma também. Desde que você explique o seu método e qual foi a sua escolha, você pode utilizar cada uma ou mais de um procedimento de pesquisa. Assim nós encerramos essa outra parte. Até breve!